Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula de construção de mentalidade fitness ou Mindset Fitness. Nessa aula eu vou falar sobre a importância de a gente tomar cuidado com o nosso ego e assumir a nossa responsabilidade frente às nossas decisões e escolhas do dia a dia. Muito prazer, eu sou a Márcia Pereira do blog Emagrece Bem, então eu já te peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e faça um comentário abaixo se você gostou desse vídeo. Para mim é muito importante saber se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, ok? Na aula anterior eu falei da importância de a gente entender o nosso objetivo por meio de uma analogia, que é a analogia da construção do meu quebra-cabeças. Falei da importância de a gente focar apenas em peças de cores que compõem meu quebra-cabeças e não focar em peças que fazem parte de um quebra-cabeças de outra pessoa. Nessa aula eu vou falar sobre a importância de a gente tomar cuidado com o nosso ego e assumir a nossa responsabilidade frente às nossas decisões e escolhas do dia a dia. Uma das coisas que mais impede o crescimento humano é o tamanho do ego. Então, se a gente tem um ego muito inflado, como a gente chama, se a gente tem um ego muito grande, ele impede que a gente cresça, que a gente aprenda com o outro. Os maiores sabotadores do nosso ego são o orgulho, a inveja, pelo menos eu considero assim. Orgulho e inveja porque eles te fecham para o aprendizado. Você não consegue aprender com o outro. E sim, você quer ser melhor que o outro. Você tenta provar isso o tempo todo. Por exemplo, o orgulho. Ah, minha amiga foi fazer academia. Como assim ela foi fazer academia? Eu sou melhor que ela, então eu tenho que fazer academia também. Ou a inveja. Nossa, a guria lá perdeu 2 quilos, eu preciso perder também. Eu vou fazer para que eu me apresente melhor que ela. Então, essas comparações, elas não agregam em nada para sua vida. Quando você vai em busca em saber o que o outro está fazendo de melhor, como forma de absorver aprendizado, nossa, o que será que a pessoa fez para conseguir aquele resultado? Eu vou tentar aprender com ela para fazer também, para que eu consiga crescer, mas não com o objetivo de, nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, nesse sentido, você se fecha, você não aprende, você não sai do lugar, mas quando você se conecta com o outro no sentido de aprender algo com o outro e saber quais foram as barreiras que aquela pessoa teve que enfrentar para conseguir aquele resultado e entender isso como forma de aprendizado, você cresce. Então tem uma diferença muito grande. É importante a gente entender essas questões de ego, porque quando a gente não entende, a gente sai por aí rotulando as pessoas. E não existe pessoa melhor ou pior. Existe pessoas em contextos diferentes do nosso e essas comparações, elas não agregam em nada no nosso crescimento pessoal. E toda vez que você faz essas comparações, você rotula, você desqualifica aquela pessoa para o teu aprendizado. Você simplesmente, nossa, aquela ali não tem nada para me ensinar. Pelo contrário, tem, porque ela já tem o resultado e você ainda não tem. Então você precisa tentar procurar exercitar essas questões na sua mente para perceber em quais momentos você está rotulando e desqualificando uma pessoa para o teu aprendizado e quais momentos você está entrando em contato para aprendizado. Se você está simplesmente desqualificando, esse é um comportamento que você, a partir do momento que identifica como nocivo, você precisa aprender nesse processo como enxergar de forma diferente aquela situação. E isso também gera um aprendizado bem legal. E aí tem também aquelas questões da autorresponsabilidade. Algumas pessoas, em determinado momento da vida, ou enfim, às vezes a vida toda, fica fazendo comparações. Olha, eu já fui muito boa em determinado momento, eu já era,
eu fui. São situações que te mantêm presa no passado. Ou então sofrem de ansiedade de um futuro que nem chegou ainda. Quando você foca no momento presente, essa é a minha real situação e que eu preciso enfrentar a condição que eu tenho aqui e agora, e eu assumo a responsabilidade dos resultados que eu tenho na minha frente, são escolhas e decisões apenas minhas, eu acabo enxergando a situação de uma forma diferente e isso me leva para caminhos diferentes. Se eu entendo que as minhas escolhas do passado são o resultado que eu tenho hoje, se eu assumo essa responsabilidade na minha frente, eu começo a enxergar as coisas de forma diferente. Quando a gente fica muito orgulhoso, engrandece demais, a gente não consegue perceber quanto a gente fica desqualificando as pessoas. Quando a gente desqualifica as pessoas, a gente perde muitas oportunidades na nossa vida e a gente não consegue perceber todo o aprendizado que a gente está perdendo com esse processo todo. Quando você define o seu quebra-cabeça, você tem a visão de futuro, as peças que vão compor o seu quebra-cabeça, elas começam a chegar até você. Eu consigo visualizar o mar e as peças azuis começam a aparecer na minha vida. Só que se eu tenho orgulho, eu não vou conseguir entender que aquela pessoa azul, ela faz parte do meu quebra-cabeça para colocar ali. Se eu tiver muito orgulho, isso vai me impedir de olhar para aquela pessoa como uma oportunidade na minha frente. Ficar nesse ciclo de orgulho, de inveja, e não vai fazer com que você cresça. Por isso que a humildade, ela é tão importante. Ser humilde, reconhecer as pessoas que elas também podem ensinar algo na nossa vida, independente do nível social e hierárquico que ela tem na vida. Enfim, toda pessoa é capaz de nos ensinar algo, independente da posição que ela ocupa na vida. Então, se a gente começa a entender que toda pessoa nos ensina algo, que a gente não é dono do universo e não entende tudo na vida, a gente passa a olhar o outro como uma oportunidade de aprendizado. A gente passa a aceitar e a escutar mais. E é desta forma que a gente se liberta do orgulho. A gente diminui o ego, diminui o orgulho, aceita as coisas como elas são, presta mais atenção no outro como uma forma de aprendizado. Enquanto você não aceita a vida como ela é, ela não muda. E a sua mente, ela procura justificar as situações o tempo inteiro. Quando você está nesse ciclo de orgulho, de inveja, eu não fiz porque isso, aquilo, você está justificando. A justificativa é uma forma que a sua mente encontra para tirar a sua responsabilidade que você tem daquela situação. E quando você quer tirar a responsabilidade que você tem, é como se você não fizesse parte do teu próprio quebra-cabeças. É porque você não quer assumir que você precisa sair da sua zona de conforto para gerar aprendizado. Quando você aceita as coisas como elas são, da forma como são, você ficará em paz com você mesmo. Mesmo diante do caos e de batalhas e de situações que estão acontecendo no mundo exterior, e você fica em paz, você consegue ter mais serenidade porque você sabe que faz parte do processo passar por situações assim, que isso só te fortalece. Esse trabalho de reconhecimento, de identificação dos nossos comportamentos, eles não são rápidos e fáceis de identificar. A gente vai identificando ao longo da vida. Eu não aprendo do dia para a noite. Eu vou tendo ao longo da vida a consciência de que isso acontece, de que nós somos humanos imperfeitos, e ao longo do caminho a gente vai identificando quais foram as situações em que a gente se manteve numa posição de orgulho, de inveja, e quais situações que você estava aberto para o aprendizado. E você reconhece isso, olha, aqui poderia não ter rotulado aquela pessoa, eu poderia ter aproveitado mais as oportunidades. E aqui eu consegui desempenhar um bom papel. Então você começa fazendo esse reconhecimento aos poucos,
mas é necessário esforço, isso não vem automaticamente. É preciso se lembrar que esse exercício é um exercício que a gente vai fazendo ao longo da vida se a gente quer ser uma pessoa melhor. Essa aula é um pouco complicada, a gente fala sobre ego, sobre reconhecimento das nossas responsabilidades, de a gente conseguir perceber o quanto nós somos frágeis quando o assunto é ego. Então, se você não entendeu muito bem a aula, não se preocupe, assista quantas vezes for necessário para que você consiga captar um pouquinho dessa mensagem. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar um comentário abaixo. Eu já te peço para que você deixe um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e eu te vejo na próxima aula. Beijão, tchau, tchau!